Olá a todos, somos acadêmicos do curso de Ciências Biológicas pela Universidade Estadual do Ceará, na modalidade EAD, Polo de Russas. Estamos aqui hoje para falarmos um pouco da disciplina de Morfologia e Taxonomia de Criptógamas, ministrada pela professora Andréia Silveira. Eu sou Hermenegildo Oliveira, estou aqui acompanhado dos colegas Reginaldo Regis, Mauricélio Campos e Mônica Damasceno. Nessa oportunidade, nós iremos falar um pouco sobre a questão das algas vermelhas. Meu nome é Mauricélio, faço parte da equipe do qual o Hermenegildo já citou os nomes. A nossa equipe ficou incumbida de falar sobre as algas avermelhadas. E eu vou falar um pouco de suas características gerais, começando pelo talo. O talo encontra-se constituído nas células eucarióticas, as quais podem ser interligadas por meio de ligações citoplasmáticas. A sua parede celular é constituída por uma parte interna rígida, formada por microfíbrilas de celulose, na maioria das algas avermelhadas, e outra externa, mucilaginosa, formada por polímeros como arga e carragenanas. Algumas espécies dessas algas apresentam depósito de carbonato de cálcio na sua parede, o que confere a rigidez ao seu talo. Os cloroplastos ocorrem em número variável, geralmente ovais ou discoides, mas em alguns casos podem ser estrelados. Apresentam também pigmentos, clorofila, carotenoides, principalmente caroteno, xantofilas, zeaxantina, luteína e etc. Ficobilinas, ficocianinas, ficoeretrinas, sendo estas últimas responsáveis pela coloração vermelha dessas águas, o qual a imagem aqui na nossa maquete apresenta. Os pirenoides estão presentes apenas em alguns representantes. A principal substância de reserva é o amido das florídeas, que se encontra armazenado no citoplasma e não nos cloroplastos, o que possui propriedades químicas intermediárias entre o glicogênio e o amido. As algas vermelhas produzem flagelos em nenhum momento, o que determina a existência de ciclos reprodutivos particulares entre os demais filos de algas. Algumas espécies perdem parte de seus pigmentos e crescem como parasita de outras algas vermelhas. Ocorre nos indivíduos que possuem a reprodução sexuada, pois inicia quando dois gametas se unem e vai até a produção de gametas do indivíduo formado, finalizando um ciclo e começando o outro com a fecundação nas espécies vividas encontramos os seguintes ciclos de vida. O ciclo haplobionte, onde nesse ciclo de vida o organismo adulto é haploide e produz gametas por mitose. Ao se fecundarem, originam um zigoto diploide que rapidamente sofre uma meiose, para que o organismo mantenha a haploidia da espécie. Ao ficar maduro sexualmente, irá produzir gametas por meiose, começando outro ciclo e finalizando este. A meiose neste ciclo ocorre na forma de zigoto, por isso é chamado de meiose zigótica. Já o ciclo haplobionte, este ciclo de vida ocorre na espécie humana em idade reprodutiva. O ciclo produz uma meiose. Os gametas, que são células sexuais com metade do número de cromossomo da espécie, ou seja, células haploides. A meiose deste ciclo ocorre na formação de gametas, por isso a chamada meiose gamética, da união
desses gametas origina-se de um zigoto diploide. Reinaldo Reis, dando continuidade ao que falou Hermenegildo, irei falar sobre a importância ecológica e econômica das algas. As algas são organismos autótrofos e fotossintetizantes, que diferem das plantas por não formarem tecidos nem órgãos ordenados, ou seja, não apresentam uma estrutura dividida em raiz, caule e folha. Podem ser unicelulares e pluricelulares. O corpo de uma alga multicelular é chamado de talo. As águas habitam ambientes terrestres úmidos ou meios aquáticos, de água doce ou salgada. As águas na culinária. Em muitos países, principalmente no Oriente, as águas fazem parte da alimentação diária. Elas são fontes de proteínas, vitaminas e sais minerais. E entre os grupos mais consumidos estão as águas vermelhas e as pardas, que podem ser cultivadas em viveiros ou simplesmente coletadas no ambiente marinho. Algumas das águas comestíveis mais conhecidas são o nori, utilizado pelos japoneses no preparo do sushi, e o kombu e o wakame, duas águas que fazem parte de pratos chineses e japoneses como sopas, molhos e carnes. Fertilizantes e adubos. As águas podem ser utilizadas como forma de adubação animal e eficaz. Seus talos são ricos em minerais essenciais ao desenvolvimento das plantas, como nitrogênio e potássio. Uso medicinal. No uso medicinal de águas na cura e prevenção de doenças, faz parte da cultura milenar de muitos países, como China, Coreia e Japão. A eficácia de uma espécie de água parda já foi reconhecida pelo meio científico no tratamento de bócio, doença que afeta o metabolismo do iodo. Alguns medicamentos utilizados na regulação do apetite contêm substâncias extraídas de águas que, ao entrarem em contato com soluções aquosas, se expandem no interior do estômago, dando sensação de saciedade ao cérebro. Damasceno, eu vou falar sobre o fenômeno das marés vermelhas. Maré vermelha é um fenômeno que acontece em todos os mares do planeta. E a principal característica é o excesso do aparecimento de algas vermelhas, principalmente as vermelhas e as pardas. Então, esse fitoplâncton, eles fazem parte da cadeia alimentar. Então, essas algas, elas aumentam em grande quantidade, fazendo com que o fenômeno aconteça. Então, os mares, eles ficam com uma coloração avermelhada nas suas águas. Quando isso acontece, há uma liberação de uma grande quantidade de toxinas, e essas toxinas, elas podem matar os animais que vivem naquele ambiente, e em alguns casos eles podem causar também a intoxicação de pessoas que venham se alimentar de peixes ou de outros organismos que são encontrados ali. O que causa as marés vermelhas? O que causa a maré vermelha são as alterações de salinidade, alterações de temperatura e o excesso de sais minerais que são eliminados dentro dos mares em decorrência dos esgotos domésticos que acabam escoando para dentro dos oceanos, tá certo? E a gente ficou também para fazer uma apresentação do nosso material, né? Então, assim, nós fizemos a opção pela impressão de um exemplar de algas, né? Nós pegamos alguma delas, aumentamos em um tamanho bem que torne visível para que o aluno ele possa visualizar, e nós colocamos, né, nessa caixa aqui. E para a realização desse material, para a produção desse material, nós só utilizamos papel, tinta e uma caixa que serviu de base.